Oi, gente, bom dia. Estão me ouvindo? Bom dia, dá para ouvir sim. Obrigada. Bom dia, Gabi. Deixa eu ver aqui onde a gente para. Vamos começar na página 347, no último parágrafo. Se alguém souber em que página que está no PDF, vocês marcam aqui para mim, por favor, mandar no chat. Vamos começar? Pode ser? Para Freud, era plenamente razoável indagar o que acontece com todo o investimento narcísico da primeira infância. Afinal, tendo desfrutado grandemente o amor por si mesma, que parece tão natural, a criança, como Freud sempre insistiu, é incapaz de renunciar a essa satisfação, assim como a outras sem lucros. Isso daqui está no Introdução ao Narcisismo. A questão levou a problemas que só iria solucionar inteiramente após a guerra. E sobre o narcisismo, Freud argumentou que a criança em crescimento, enfrentando a crítica dos pais, dos professores ou da opinião pública, abandona o narcisismo erigindo um substituto, ao qual então ela pode render homenagem em lugar de seu ser imperfeito. É o famoso ideal do ego, as vozes censoras do mundo aprovadas por ela. Tá. Como aberração patológica, surge como a ilusão de se estar sendo observado. Aqui reaparece Schreber, mas em sua forma normal, é um primo irmão daquilo que chamamos de consciência, que age como uma guardiã do ideal do ego. Deixa eu ver se eu vou ler. Ideal do ego dá um bug na cabeça, de que é uma coisa que é outra. Lendo o artigo, Abraham ficou particularmente impressionado com as passagens de Freud sobre o delírio de ser observado, a consciência e o ideal do ego, mas não fez nenhum comentário imediato sobre as modificações de Freud em sua teoria das pulsões. Todavia, esse foi o aspecto do artigo que Ernest Jones considerou mais desconcertante. Se existe uma libido do ego, bem como uma libido de objeto, o que será das distinções com que os psicanalistas até então tinham contado? Obrigada, Lê. Aí estava o problema. Freud, por muito tempo, insinuara, deixando explícita em 1910 a concepção de que as pulsões humanas podem ser divididas nitidamente em duas categorias, as pulsões do ego e as pulsões sexuais. As primeiras são responsáveis pela autopreservação do indivíduo e não tem nada a ver com o erótico. As segundas fazem pressão para obter a satisfação erótica e servem à preservação da espécie. Mas se o self também pode ser eroticamente carregado, as pulsões do ego, portanto, também devem ter um caráter sexual. Se essa conclusão é verdadeira, devem-se seguir consequências radicais para a teoria psicanalítica, pois ela contradiz visivelmente a formulação inicial de Freud, segundo a qual as pulsões do ego não são sexuais. Afinal, estariam certos os críticos que qualificaram Freud de pansexualista, um voyeur que via o sexo por toda parte? Freud o negara enfaticamente, diversas vezes. Ou Jung acertara ao definir a libido como uma força universal que permeia indiscriminadamente toda operação mental. Freud deu mostras de não se perturbar. Invocando a autoridade de sua experiência clínica, declarou que as categorias de libido do ego e libido de objeto que acabava de apresentar eram um prolongamento indispensável do velho esquema psicanalítico,
e insistiu que não havia nada de muito novo e certamente nada de preocupante nela. Seus adeptos não tinham, de forma alguma, tanta certeza. Vislumbravam com maior clareza do que o autor as implicações radicais do artigo. Deu, lembra Ernest Jones, uma sacudida desagradável na teoria dos instintos, com a qual a análise havia até então trabalhado. Sobre o narcisismo de Freud, deixou Jones e seus amigos muito nervosos. Essas avaliações conflitantes alcançam os fundamentos da psicologia como ciência. Freud nunca se contentara plenamente com a teoria das pulsões, seja em sua forma inicial ou final. Em Sobre o Narcisismo, ele lamentou a absoluta falta de uma teoria das pulsões, que pudesse proporcionar uma orientação confiável ao investigador da psicologia. Essa ausência de clareza teórica devia-se, em grande parte, à incapacidade dos biólogos e psicólogos em criar um consenso sobre a natureza das pulsões ou dos instintos. Na falta desse guia, Freud elaborou sua própria teoria, observando fenômenos psicológicos à luz de qualquer informação biológica que estivesse à disposição. Para entender uma pulsão, precisa-se das duas disciplinas, pois ela se situa, nas palavras de Freud, na fronteira entre o físico e o mental. Aqui ele fala depois para ver a página 369 e 70, e a gente daqui a pouco avança lá. É um impulso traduzido num desejo. Na época que surgiu sobre o narcisismo, Freud ainda se declarava mais ou menos resignado a uma classificação das pulsões que as dividisse entre as relativas à autopreservação e as relativas à satisfação sexual. Desde os anos 1880, como sabemos, ele gostava de citar o verso de Schiller, de que o amor e a fome movem o mundo. Mas viu que, ao interpretar o narcisismo como um amor sexual por si mesmo, mais do que como uma perversão especializada, na verdade, havia destruído a simplicidade de seu velho esquema. Mesmo que tentasse, não conseguiria mais manter a separação clara entre as duas categorias de pulsões que lhe haviam servido por 2 décadas. O fato é que o amor por si e o amor por os outros difere apenas em seu objeto, não em sua natureza. Na primavera de 1914, a necessidade de reclassificar as pulsões e fazer outras retificações igualmente perturbadoras na teoria psicanalítica estava se tornando mais do que evidente. Mas com uma brusquidão grosseira e inesperada, o mundo invadiu e, por algum tempo, interrompeu os pensamentos de Freud da maneira mais espetacular e brutal que se poderia imaginar. Ele havia concluído sobre o narcisismo em março de 1914 e publicou-o no Farbuck por volta do final de junho. Esgotado por um longo e árduo ano de pelejas políticas e uma agenda lotada de pacientes, Freud se preparava para longas férias em Carlsbad e para dedicar algum tempo ao seu próprio trabalho. Em um mês, porém, ele descobriu que tinha pouco tempo e menos gosto ainda para explorar a direção subversiva que seu pensamento vinha tomando. Enquanto Freud se dirigia para grandes revisões, a civilização ocidental enlouquecia. Aí que a gente vai começar uma outra parte, que é o fim da Europa. Em 28 de junho de 1914, o Homem dos Lobos deu um longo passeio pelo Prater, refletindo sobre os anos instrutivos e, ao cabo, proveitosos que havia passado sob os cuidados de Freud em Viena. Era, lembrou posteriormente, um domingo muito quente e abafado. Ele estava prestes a terminar sua análise e a se casar com uma mulher aprovada por Freud. Aprovada por Freud. Ai, ai, né?
Tudo parecia bem, e ele voltou de sua caminhada com uma disposição esperançosa. No entanto, logo ao chegar em casa, a empregada lhe entregou uma edição extraordinária de um jornal com notícias atordoantes. O arquiduque Francisco Ferdinando e sua consorte tinham sido assassinadas em Sarajevo por militantes bósnios. O acontecimento era uma ilustração chocante daquele anacronismo vacilante. O multinacional Império Austro-Húngaro sobrevivendo desafiadoramente numa era de nacionalismo febril. As consequências de Sarajevo não se fizeram imediatamente claras. Escrevendo a Firenze sob o impacto surpreendente do assassinato, Freud julgava a situação imprevisível e observou que era pequena a simpatia pessoal em Viena pela Casa Imperial. Apenas 3 dias antes, Freud havia informado a Abraham do aparecimento de sua história do movimento psicanalítico com um floreado agressivo. Agora a bomba explodiu. Após Sarajevo, ela iria se revelar, de fato, uma bomba muito íntima, muito insignificante. A eclosão da Primeira Guerra Mundial estava apenas a 6 semanas de distância. Para o historiador da cultura, o impacto da catástrofe tem algo de paradoxal. A maioria dos movimentos artísticos, literários e intelectuais que fariam dos anos 1920 uma década tão excitante e inovadora tinha se originado bem antes de 1914. A arquitetura funcional, a pintura abstrata, a música dodecafônica, os corromances experimentais e a psicanálise. Simultaneamente, a guerra destruiu o mundo para sempre. No final de 1919, ao se voltar para a época anterior à grande insanidade, o economista inglês John Maynard Keynes descreveu-a como uma era de progresso. A maioria da população, escreveu numa passagem famosa, trabalhava duro e vivia num baixo padrão de conforto. Mas, segundo todas as aparências, estava razoavelmente satisfeita com essa sorte. Mas, para qualquer homem de capacidade ou caráter superior à média, era possível escapar para as classes médias e altas, às quais a vida oferecia, a baixo custo e com o mínimo incômodo, conveniências, comodidades e amenidades além do alcance dos monarcas mais ricos e mais poderosos de outras eras. Qualquer assistente social ou radical de princípios com certa capacidade de observação poderia dizer a Keynes que essa era uma visão excessivamente benévola das comodidades materiais e da mobilidade social abertas aos pobres. No entanto, para as classes médias, de dimensões consideráveis, era uma visão bastante acurada. O habitante de Londres podia encomendar pelo telefone, bebericando seu chá matinal na cama, os diversos produtos do mundo inteiro, na quantidade que considerasse adequadas, e esperar razoavelmente que logo fossem entregues à sua porta. Poderia, no mesmo momento e pelos mesmos meios, aplicar suas riquezas em recursos naturais e novos empreendimentos em qualquer canto do mundo, e partilhar, sem esforço nem incômodo, seus futuros frutos e vantagens. Aqui parece que a gente está falando de pedir alguma coisa na Amazon, né? Tipo, no DAC, tipo, liga ali e pede, agora a gente manda uma mensagem. Se quisesse, esse londrino poderia provar prazeres semelhantes no exterior, sem passaporte ou outras formalidades. Ele poderia enviar seu criado para a agência vizinha de um banco para provisão dos metais preciosos, que parecesse conveniente, e a seguir viajar para lugares estrangeiros sem conhecer religião, línguas ou costumes, carregando consigo bens em moeda, e se consideraria grandemente ofendido e muito surpreso com a menor interferência.
Além disso, o mais importante de tudo, Keynes concluía seu catálogo nostálgico. Ele via esse estado de coisas como algo normal, certo e permanente, exceto quanto a maiores aperfeiçoamentos, e considerava qualquer desvio como aberrante, escandaloso e evitável. O militarismo e o imperialismo, as rivalidades raciais e culturais e outros problemas eram pouco mais do que os entretenimentos de seu jornal diário, sem nenhuma influência real sobre sua vida. O próprio lirismo desse necrológico por um modo de vida extinto atesta a devastação e o desespero que a guerra deixara atrás de si. Comparativamente, o mundo anterior a agosto de 1914 cintilava como uma terra feliz de fantasias realizadas. Era uma época em que Freud podia enviar uma carta de Viena a Zurique ou Berlim na segunda-feira e esperar sem falta uma resposta na quarta-feira. Uma época em que podia decidir impulsivamente visitar a França ou qualquer outro país civilizado, sem qualquer preparativo ou documento formal. Apenas a Rússia, considerada um posto avançado da barbárie, exigia visto para a entrada de turistas. Durante o meio século relativamente pacífico que antecedeu agosto de 1914, existiram militaristas que pregavam a guerra, generais que planejavam, profetas da desgraça que a prediziam, mas suas vozes constituíam uma clara minoria, ainda que ruidosa. Quando o brilhante psicólogo social inglês Graham Wallas advertiu, em 1908, que os horrores de uma guerra mundial eram um perigo real, a maioria de seus contemporâneos recusou-se a dar crédito à terrível ideia. É verdade que a formação de blocos de poder, o X, com a Inglaterra e a França, enfrentando a tríplice aliança da Alemanha, Áustria, Hungria e Itália, era um presságio ameaçador. A corrida armamentista, especialmente a rivalidade naval intensificada entre Inglaterra e Alemanha, era outro. É verdade também que o Kaiser Guilherme ansiava pelo que chamava de um lugar ao sol, e isso significava uma Alemanha competindo com grandes potências por colônias na África e no Pacífico, e desafiando a tradicional supremacia da Inglaterra no mar. Os discursos esbravejantes do Kaiser e seus comentários desinibidos sobre uma luta de morte entre raças teutônicas e eslavas eram outras tantas razões de nervosismo. Sua retórica ecoava uma interpretação estabelecida e vulgarizada dos ensinamentos de Darwin, que os entendia como uma apologia de lutas sanguinárias entre povos ou raças, como um caminho para a saúde e, na verdade, como uma necessidade para a sobrevivência nacional. Além disso, a partir de 1900, tornou-se corrente chamar os Balcãs de barris de pólvora. A longa agonia do Império Otônomo, que havia um século viera afrouxando o domínio sobre suas possessões africanas e balcânicas, estimulava os políticos temerários a fazerem demonstrações belicosas e expedições irrefletidas. Ademais, a imprensa diária barata das grandes metrópoles dava sua contribuição alimentando a fogueira da agitação chauvinista. Em 9 de dezembro de 1912, estando os Balcãs novamente em comoção, Freud comentou de passagem a Pfister que, embora tudo estivesse bem no país, a expectativa de guerra quase nos tira o fôlego. No mesmo dia, ele informava a Firenze que o ânimo de guerra domina a vida cotidiana, mas o boato de confrontos em gestação e os esforços angustiados de equiparação dos armamentos não tornavam inevitável uma grande guerra. E a Primeira Guerra Mundial, de forma alguma, viria a se assemelhar, em duração e custos, aos temores ou esperanças dos que a predisseram.
Havia muito existiam argumentos convincentes em favor da paz, incluindo o do simples interesse próprio. A expansão da rede do comércio mundial fazia da guerra uma perspectiva catastrófica para negociantes, banqueiros e industriais. O trânsito da arte, da literatura e das ideias filosóficas através das fronteiras havia fundado uma fraternidade internacional civilizada, em si mesma um agente informal da paz. A psicanálise não era o único movimento intelectual cosmopolita. Havia a esperança, escreveria Freud mais tarde, com tristeza de que o elemento pedagógico da compulsão amoral pudesse funcionar, e que a magnífica comunidade de interesses gerada pelo comércio e pela produção convertesse tal compulsão num ponto de partida. As grandes potências, ainda ligadas entre si no concerto europeu, esforçavam-se para que as guerras locais continuassem locais. Encontraram um aliado um tanto incongruente no movimento socialista internacional, cujos líderes prediziam confiantes que as maquinações dos malignos incentivadores da guerra seriam frustradas por uma greve geral dos proletários com consciência de classe. Os desejos dos negociantes pacíficos e dos radicais pacifistas se mostraram pateticamente errados. Em poucas semanas frenéticas, desencadearam-se forças agressivas, claramente suicidas, que a maioria das pessoas julgava controladas para sempre. Nas semanas que se seguiram a Sarajevo, os políticos e diplomatas austríacos assumiram uma linha dura, respaldados pela reafirmação do apoio à Alemanha. Se tivesse tido acesso aos despachos confidenciais deles, Freud poderia lê-los como expressão de homens angustiados, sentindo-se sob pressão para provar sua virilidade. Falavam de cortar violentamente o nó górdio, acabando de uma vez por todas com os sérvios, da necessidade de agir agora ou nunca, do medo de que o mundo pudesse interpretar uma política austríaca conciliatória como uma confissão de pusilanimidade. Abertamente, achavam essencial escapar ao estigma de indecisão, efeminamento e impotência. Em 23 de julho, os austríacos apresentaram aos sérvios uma nota categórica, praticamente um ultimato. 5 dias depois, embora a resposta tivesse sido pronta e apaziguadora, a Áustria declarou a guerra. A medida foi imensamente popular na Áustria. Esse país, observou o embaixador britânico, ficou louco de alegria com a perspectiva da guerra com a Sérvia, e seu adiamento ou impedimento seria, sem dúvida, uma grande decepção. Finalmente, podia-se erguer a cabeça. Há realmente grandes comemorações e manifestações. Alexander Freud informou de Viena a seu irmão Sigmund, que estava em Carlsbad havia cerca de 2 semanas. Mas, acrescentou ele, atenuando bastante a impressão de alegria coletiva. Em geral, as pessoas estão muito abatidas, visto que todo mundo tem amigos e conhecidos que estão convocados. Isso não o impedia de mostrar certa combatividade. Estava contente, apesar de todo o sofrimento, que a Áustria tivesse decidido agir e se defender. As coisas não podiam continuar assim. Essa posição, como Alexander Freud não deixou de notar, também era de seu irmão na época. Freud fora cometido por um acesso inesperado de patriotismo. Talvez pela primeira vez em 30 anos, disse a Abra no final de julho. Eu me sinto um austríaco e gostaria de dar apenas mais uma vez uma oportunidade a esse império muito pouco promissor. Aqui tem nota. Quase 30 anos antes, durante a sua estada em Paris, Freud havia mostrado algum patriotismo, fazendo comparações hostis entre si e os parisienses frívolos. Mas, mesmo então, sua lealdade nacional estava longe de ser inequívoca.
Lembremos que havia se apresentado a um patriota francês não como austríaco nem como alemão, mas como judeu. Ele saudou a atitude austríaca inflexível em relação à Sérvia como uma postura corajosa e viu com bons olhos o apoio alemão a seu país. Nem todas as manobras diplomáticas daqueles dias foram demonstrações de militância e virilidade. Ao final, os ingleses e os franceses tentaram esfriar os ânimos. Sem resultado, os políticos das potências centrais, Áustria, Hungria e Alemanha, tinham intenções mais tortuosas e menos pacíficas. Planejavam manter a neutralidade da Inglaterra e, o que era mais sinistro, tentaram empurrar a responsabilidade da confusão para os russos, aos quais descreviam como intransigentes e impulsivos. Contudo, eram poucos os que acreditavam na iminente conflagração, e Freud não estava entre eles. Se estivesse, teria insistido para que sua filha Ana cancelasse a viagem que estava fazendo pela Inglaterra em meados de junho, e não teria deixado Viena na mesma época, tampouco convidado Einstein e sua mulher a visitá-lo em Carlsbad, no começo de agosto. Seus pensamentos, como veremos, estavam em Ana e na psicanálise, e não na política internacional. Considerando as cartas emotivas de Firenze um fardo, Freud disse-lhe francamente que iria parar de se corresponder por algum tempo, para se concentrar no trabalho, para o qual nada me serve a sociabilidade. Mas o mundo não o deixou em paz. O que o senhor diz sobre as possibilidades de guerra e paz? Indagou sua filha Matilde em 23 de julho. Sem dúvida, ele antevia, ou talvez mais precisamente esperava, um conflito estritamente limitado. Se a guerra se mantiver limitada aos Baclans, escreveu a Abra em 26 de julho, não vai ser ruim demais. Mas com os russos, acrescentou ele, nunca se sabia. A incerteza de Freud reproduzia a sensação geral de suspense. Ainda em 29 de julho, ele se indagava em voz alta se, em 2 semanas, o mundo não iria, talvez, olhar para toda essa excitação com certa vergonha, ou se a decisão dos destinos havia tanto ameaçada agora se aproximava. Abraham, como sempre, continuava otimista. Creio, escreveu a Freud no mesmo dia, que nenhuma grande potência vai começar uma guerra geral. 5 dias depois, em 3 de agosto, Sir Edward Grey, o ministro das Relações Exteriores da Grã-Bretanha, alertou os alemães contra as consequências que sua violação da neutralidade belga iria acarretar. Na penumbra, Grey se mostrou diante da janela de seu escritório, olhando melancolicamente, com um amigo, as lâmpadas que estavam sendo acendidas lá fora. As lâmpadas estão se apagando em toda a Europa, disse ele, e profetizou de modo memorável. Não haveremos a se acender novamente em nossa vida. Em Viena, a atenção se concentrava sobre o que faria a Inglaterra. A Itália havia se declarado neutra, alegando justificações legalistas por não honrar suas obrigações com a Tríplice Aliança. Esse gesto, escreveu Alexander Freud a seu irmão em 4 de agosto, fora esperado. Mas agora, tudo depende da atitude da Inglaterra. A decisão vai ser conhecida aqui hoje à noite. Os românticos sustentam que a Inglaterra não vai se unir. Um povo civilizado não vai tomar o lado dos bárbaros e etc. Como anglófobo, ao contrário do irmão, Alexander Freud não era romântico, pelo menos nesse ponto. Minha boa e velha aversão contra a perfídia inglesa provavelmente vai se mostrar correta. Eles não vão se sentir constrangidos ao tomar o lado dos russos. Aqui tem nota. Os 2 irmãos, que concordavam sobre muitas coisas, divergiam quanto à Inglaterra, país que Freud, como sabemos, admirava muito. Seu filho Martin também.
A notícia de que a Inglaterra está do lado de nossos adversários, escreveu ao pai 2 dias depois da declarada guerra, era esperada, mas continua a ser um golpe duro em nossos sentimentos. E acrescentava: tem notícias de Jenner, Martin Freud, Freud em 6 de agosto de 1914. Aqui eles estavam igual a gente na pandemia, né? Vai estourar a pandemia, não vai estourar a pandemia? É só uma gripe ou é uma doença que vai, né, e crescer? Pérfida ou não, nesse dia, 4 de agosto, depois de confirmada a invasão alemã da Bélgica, a Grã-Bretanha entrou na guerra. Findara a antiga ordem europeia. A guerra que eclodiu no final de julho e difundiu-se no começo de agosto de 1914 tomou conta da maior parte da Europa e regiões adjacentes. O Império Austro-Húngaro, a Alemanha, a Inglaterra, a França, a Rússia, a Romênia, a Bulgária, a Turquia. A causa dos aliados seria fortalecida posteriormente com a participação da Itália e dos Estados Unidos. Poucos suspeitavam que a guerra se ampliaria tanto. Inúmeros observadores, certamente no campo das potências centrais, prediziam que os eficientes exércitos alemães alcançariam Paris na época do Natal. O desolado prognóstico de Alexander Freud sobre um conflito prolongado e oneroso era bastante excepcional. Nenhum homem sensato duvida de que, ao final, o sucesso estará do lado dos alemães, escreveu ao irmão em 4 de agosto. Mas o quanto isso pode durar antes de se conseguir a vitória final? Quais os imensos sacrifícios em vida, saúde e fortuna que custará o negócio? Esta é a questão que ninguém ousa abordar. A coisa mais extraordinária em relação a esses acontecimentos catastróficos não foi tanto o fato de terem acontecido, mas sim a forma como foram recebidos. Europeus de todas as espécies reuniram-se, saudando o advento da guerra com um fervor que beirava uma experiência religiosa. Aristocratas, burgueses, operários e camponeses, reacionários, liberais e radicais, cosmopolitas, chauvinistas e particularistas, soldados impetuosos, estudiosos preocupados e teólogos brandos. Todos deram-se os braços em sua alegria belicosa. A ideologia triunfante era o nacionalismo. Mesmo para os inúmeros marxistas, o nacionalismo levado ao ponto mais alto da histeria. Alguns saudavam a guerra como uma ocasião para acertar antigas disputas, mas para a maioria, mais sinistramente, ela definia a virtude de seu próprio país e a perversidade do inimigo. Os alemães gostavam de pintar os russos como bárbaros incuráveis, os ingleses como lojistas lamurientos, os franceses como sensualistas vulgares. Os ingleses e franceses, por sua vez, descobriram de repente que os alemães eram uma mistura fedida de burocratas nojentos, metafísicos confusos e unos sádicos. A família europeia de alta cultura se dilacerou no momento em que os professores devolveram seus títulos honorários de países inimigos e passaram a empregar sua erudição para provar que as pretensões de cultura de seus adversários não passavam de máscaras, encobrindo a ganância ou a luxúria pelo poder. Esse era o estilo primitivo de pensamento que Freud viria a considerar tão incrível. Os oradores, em prosa e verso, saudavam a guerra como um rito de purificação espiritual. Ela se destinava a restaurar as antigas virtudes heróicas, quase desaparecidas, e a servir como panaceia para a decadência havia muito tempo notada e lamentada pelos críticos da cultura. A febre da guerra patriótica cometeu romancistas, historiadores, teólogos, poetas, compositores, de todos os lados,
mas talvez mais intensamente na Alemanha e Áustria-Hungria. O poeta austríaco Rainer Maria Rilke mescla única de sofisticação e misticismo. Celebrou a deflagração das hostilidades com 5 canções, datadas de agosto de 1914, onde ele via o mais remoto e inacreditável deus da guerra a se erguer novamente. Por fim, um deus. Como frequentemente não mais nos apoderávamos do Deus pacífico, o Deus do combate se nos apodera de súbito. Brande o facho. Hugo von Hofmannsthal, esse prolífico esteta vienense, converteu-se em assíduo propagandista oficial da causa austríaca e jactava-se ou permitia que outros se jactassem em seu nome, de seu valor militar. Mesmo Stefan Zweig, posteriormente um pacifista vociferante, teve ambições militares nos primeiros dias da guerra, e até dar sua guinada para o pacifismo, serviu ardosamente a máquina de propaganda austríaca, de modo muito parecido a Hofmannsthal. Guerra, exclamou Thomas Mann, em novembro de 1914. Era a purificação, libertação que sentíamos e uma enorme esperança. Ela incendiou corações dos poetas com um sentimento de alívio. Como poderia o artista, o soldado no artista, não louvar a Deus pela ruína de um mundo pacífico do qual ele estava farto, absolutamente farto? Tem uma nota. Havia uma ponta dessa animação, mesmo entre os pouquinhos, como Arthur Schnitzler, que se recusavam heroicamente a trocar sua humanidade por esse patriotismo fácil, embriagado consigo mesmo. Fritz Wittels lembra ter se aproximado de Arthur Schnitzler depois de uma das raras vitórias austríacas sobre os russos, e ficou atônito ao ver o mais severo dos escritores comovido e encantado. Ele me disse: "O senhor sabe o quanto eu odeio quase tudo na Áustria, mas quando soube que terminara o perigo de uma invasão russa, senti-me como que ajoelhando e beijando esse nosso solo." Não era uma excitação chauvinista, mas o tipo de animosidade anti-russa partilhada por quase todos os austríacos, inclusive os próprios. Como o acerbo crítico Karl Kraus gostava de apontar, os escritores que lançavam esses frenéticos e quase dementes apelos às armas lutavam energicamente e com êxito para escapar ao serviço no fronte. Mas essa contradição não os perturbava e certamente não os silenciava. Suas explosões constituíam um clímax adequado a décadas de irritação contra o que eles e seus ancestrais de vanguarda gostavam de denunciar como cultura burguesa, obtusa, segura, vulgar. Eles resumiam em si uma paixão jocosa, sofisticada e irresponsável pela desrazão, purificação e morte. No verão de 1914, esse tipo de discurso acometeu populações inteiras numa psicose de guerra contagiosa. Foi um exemplo notável de quão suscetíveis à regressão coletiva podem ser as pessoas supostamente sensatas e cultas. Sabe aquele livro que eu falei do Narcisismos? Lá nele tem uma parte que peraí que eu esqueci o nome, o Miguelês, que é o autor do livro, ele trabalha sobre o narcisismo em tempos de guerra, e aí ele fala disso, de quantas pessoas estão suscetíveis, né, de quanto que o movimento acaba levando, e aí ele dá exemplo das guerras. Até porque quando Freud escreveu também o narcisismo, estava bem acontecendo isso, né, e ele tem vários textos também sobre o pós-guerra. Eu vou continuar, não sei se vai dar para a gente terminar hoje, mas vamos tentar mais essa parte aqui. De início, os otimistas alemães e austríacos, arrebatados ou não,
obtinham veemente confirmação dos comunicados militares oficiais. Por volta do final de agosto, Abraham anunciou notícias estonteantes a Freud. As tropas alemãs estão apenas a 100 quilômetros de Paris. A Bélgica está acabada. A Inglaterra, em terra, igualmente. 2 semanas depois, ele informava que nós, em Berlim, ficamos grandemente tranquilizados com a derrota total dos russos na Prússia Oriental. Daqui a pouquíssimos dias, esperamos notícias favoráveis das batalhas no Marne. Uma vez ganhas, a França está fundamentalmente acabada. Em meados de setembro, Huntington exclamava Freud sobre o início incomparavelmente esplêndido no Oeste e Leste, embora confessasse que o ritmo parece ter diminuído um tanto. Com seus seguidores, por algum tempo Freud também entregou-se à credulidade partidária, enquanto continuavam a jorrar do fronte boletins animados e até triunfantes. Mas ele nunca se rendeu totalmente à exaltação irracional de cárice religioso, de um Hilke ou um Mann. Em setembro, em visita às filhas Sophie Halberstadt para ver seu primeiro neto, Ernest, Freud descobriu que suas reações estavam novamente adquirindo certa complexidade. Não estou em Hamburgo pela primeira vez, acrescentou a Abraham, mas pela primeira vez é como se eu não estivesse numa cidade estrangeira. No entanto, admitiu ele, podia falar de sucesso de nossos empréstimos de guerra e discutir as possibilidades de nosso combate de milhões. E essas curiosas aspas sugerem uma perplexidade consigo mesmo. Enquanto se preparava para a viagem a Hamburgo, Freud imaginava se estaria na Alemanha quando chegasse as notícias de uma vitória diante de Paris. Mas, desde o começo das hostilidades, ele era cético demais para abandonar totalmente a postura analítica. Observa-se em todos, notará ele no final de julho, os mais autênticos atos sintomáticos. Além disso, o apreço que sempre tivera pela Inglaterra era um obstáculo a um chauvinismo improado. Ele apoiaria a guerra, escreveu a Abra em 2 de agosto, com todo o meu coração, se não soubesse que a Inglaterra está do lado errado. Abraham também considerava esse alinhamento incômodo, principalmente visto que, entre os que estavam do lado errado, encontrava-se o bom amigo e aliado indispensável Ernest Jones. Para o senhor, também é uma sensação estranha, perguntou Freud, que ele esteja entre nossos inimigos? Freud sentia agudamente essa estranheza. Decidiu-se, de modo geral, disse a Jones em outubro, não encará-lo como um inimigo. Mantendo sua palavra, ele continuou a se corresponder com Jones, o inimigo que não era inimigo, através de países neutros, como a Suíça, a Suécia e a Holanda, que faziam apenas gestos de ameaça aos alemães. Sem dúvida, a principal razão pela qual o entusiasmo de Freud por seu país logo começou a diminuir foi porque a guerra chegou à sua casa desde o início. Antes de acabar, seus 3 filhos tinham participado em combates, e 2 deles em diversos. E mais, a eclosão das hostilidades praticamente arruinou sua atividade clínica. Os pacientes em potencial foram recrutados para o serviço militar, ou estavam pensando mais sobre a guerra do que sobre suas neuroses. São tempos difíceis, escreveu já em agosto de 1914. Nossos ganhos, por enquanto, diminuem. Na primavera de 1915, ele calculava que a guerra já lhe custara mais de 40.000 coroas. Na verdade, a guerra colocava um sério perigo para a própria sobrevivência da psicanálise. A primeira vítima foi o Congresso de Psicanalistas, planejado para setembro de 1914, em Dresden. A seguir, um após o outro, os seguidores de Freud foram convocados. Eram médicos, na maioria, e, portanto, altamente aproveitáveis pelo moloque militar. Huntington foi recrutado logo, e Abraham foi designado para uma unidade cirúrgica perto de Berlim.
Firenze foi enviado para os hussardos húngaros, nas províncias, para obrigações que se mostraram mais maçantes do que exigentes, e teve mais tempo para si do que outros analistas recrutados. Agora, o senhor é realmente o único, escreveu Freud a Firenze em 1915, que está trabalhando ao nosso lado. Os outros estão todos militarmente paralisados. Aí aqui também tem nota. Do começo de 1916 em diante, Firenze ficou ainda menos imobilizado do que antes. Transferido para Budapeste como psiquiatra em tempo parcial num hospital militar, pôde retomar parte de sua atividade psicanalítica. Mas o serviço que os médicos seguidores de Freud foram convocados era mais incômodo do que perigoso. Podiam roubar tempo livre suficiente para responder às ideias que ele lhes despejava. É claro que interferiu em suas práticas analíticas, e tampouco poderiam continuar a escrever e publicar com a mesma eficiência de antes. A preocupação de Freud com o futuro da psicanálise era suficiente para que informasse jubilosamente que o míope Hans Sachs tinha sido rejeitado para o serviço militar. Enquanto isso, seu amanuense de confiança, Otto Henk, esforçava-se valentemente para se manter fora do exército, defendendo-se como um leão, disse Freud a Firenze, contra a pátria. As necessidades da psicanálise, assim como as notícias de seus filhos no fronte, punham à prova os limites do patriotismo de Freud. Ele foi levado a esses limites em 1915, se não antes, quando Henke foi finalmente apanhado por um arrastão militar. Estando as forças austríacas diante de um novo inimigo, a Itália, eles iriam usar até os incapacitados. Ele teve que servir durante 2 anos, bastante miseravelmente, como editor de um jornal em Cracóvia. Henk continua firme como prisioneiro da editora do Krakauer Zeitung e está se sentindo muito deprimido, informou Freud a Abra no final de 1917. A seu ver, essa incumbência tediosa de Henk era nada menos do que um desperdício criminoso. Não surpreende que houvesse pouco tempo e menos dinheiro possível para as publicações psicanalíticas. O Farbrenck foi interrompido, ao passo que a Imago e a Internazionale, não sei dizer isso daqui, fundada em 1913, continuaram a atuar em dimensões muito reduzidas. A Sociedade Psicanalítica de Viena, que durante anos tinha se reunido fielmente todas as quartas-feiras à noite, agora se encontrava de 15 em 15 dias, e em 1916 em diante, a cada 3 semanas ou ainda mais esporadicamente. Evidentemente, não havia oportunidade para montar os congressos internacionais de psicanalistas que Freud e seus seguidores consideravam vitais para a ciência. Numa melancólica carta de Natal a Ernest Jones, no primeiro ano de guerra, Freud esboçou um balanço sombrio e um prognóstico não menos sombrio. Eu não me iludo. A primavera de nossa ciência foi bruscamente interrompida. Estamos nos encaminhando para um período ruim. Tudo o que podemos fazer é manter a chama bruxuleando em alguns corações, até que um vento mais favorável permita atiçá-lo novamente. O que Jung e Adler deixaram do movimento agora está perecendo na luta das nações. Como tudo o mais que era internacional, a Associação Psicanalítica agora não parecia mais viável, e os periódicos psicanalíticos agonizavam. Tudo o que se quis cultivar e cuidar agora tem que se deixar crescer bravo e selvagem. Ele professava confiança nos destinos a longo prazo, da causa a qual o Senhor devota uma dedicação tão comovente. Mas o futuro imediato se afigurava sombrio e sem esperanças. Não vou censurar nenhum rato ao vê-los abandonar o navio que afunda.
Cerca de 3 semanas depois, ele resumiu sucintamente: a ciência dorme. Tudo isso era bastante inquietante, mas, e muito mais importante, os filhos de Freud não foram poupados. A filha mais nova, Ana, que fora fazer uma visita à Inglaterra em meados de julho, lá foi surpreendida pela deflagração das hostilidades. Com a ajuda de Jones, ela conseguiu voltar para casa no final de agosto, por uma rota tortuosa, que incluía Gibraltar e Genova. A gratidão de Freud foi expressiva. Ainda não tive a oportunidade, escreveu a Jones em outubro, nesses tempos infelizes que nos empobrecem tanto em bens espirituais como bens materiais, de agradecê-lo pela maneira hábil e prudente de enviar minha filhinha de volta a mim, e por toda a amizade por trás disso. Foi um grande alívio. Uma vez afastado de sua mente, o possível perigo para a filha nunca fora realmente muito grande. Freud tinha 3 filhos crescidos para se preocupar. Vou só terminar essa página e um pouquinho da outra, que aí a gente para num lugar que faça sentido. Todos eram adeptos e mostravam-se ansiosos para entrar no exército. Mesmo no primeiro arrobo de seu sentimento recém-descoberto pela Áustria, Freud havia pensado mais protetoramente nos filhos do que nas necessidades da máquina bélica austro-húngara. Meus 3 filhos, felizmente, não foram atingidos, confiou a Abra no final de julho de 1914. As autoridades austríacas haviam recusado definitivamente 2 deles e isentaram um terceiro. Ele repetiu as mesmas boas notícias, praticamente com as mesmas palavras, numa carta a Huntington 2 dias depois, notando que os filhos estavam, felizmente e imerecidamente, salvos. Aqui tem uma nota. No final de 1912, quando haviam rumores insistentes de guerra, Freud já se preocupara que pode me acontecer ter 3 filhos no fronte ao mesmo tempo. Mas Martim, o mais velho, apresentou-se como voluntário no começo de agosto. Teria sido insuportável para mim, escreveu ao pai, ficar atrás, sozinho, enquanto todos os outros estão indo. Além disso, acrescentou ele, servir no fronte oriental seria a melhor oportunidade de dar clara expressão à minha aversão pela Rússia. Dessa forma, como soldado, ele poderia cruzar a fronteira russa sem permissão especial que o Império Cesarista exigia dos judeus. Aliás, desde que me tornei soldado, disse ao pai no dia seguinte, tenho esperado a primeira ação militar como uma emocionante escalada na montanha. Não precisava se incomodar. Ele conseguiu ser admirado na artilharia, onde havia servido em período de paz, e logo participou em combates no fronte do leste e do sul. Oliver, o segundo filho de Freud, foi recusado para serviço militar até 1916, mas então desempenhou sua parte, permanecendo, de modo geral, menos exposto do que os irmãos, numa série de projetos de engenharia para o exército. Ernest, o mais novo, apresentou-se como voluntário em outubro, muito tarde para combater, pensavam seus camaradas, e serviu no fronte italiano. O genro de Freud, Max Halberstadt, marido de Sophie, estava em combate na França, e em 1916 foi ferido e reformado por invalidez. A julgar pelas condecorações e promoções, a bravura e o entusiasmo desses jovens igualavam-se à sua retórica. Aqui tem notas também. Conforme veio a se mostrar, a família Freud foi mais afortunada do que muitas outras. Apenas um de seus membros, Hermann Greff, único filho da irmã de Freud, Rosa, morreu em combate. Tudo que Freud podia fazer era enviar dinheiro e alimento para os filhos e esperar pelo melhor. Nosso estado de ânimo, ainda escreveria Huntington no começo de 1915, não é tão brilhante como na Alemanha. O futuro nos parece imprevisível,
mas a força e a confiança alemãs têm sua influência. Mas as perspectivas de vitória recuavam nitidamente para as margens do interesse de Freud, enquanto se preocupava com a segurança dos filhos, genros e sobrinhos. As referências às suas aventuras militares oferecem um comovente contraponto paternal aos assuntos profissionais que preenchem suas cartas. Freud raramente escrevia a seus associados, mesmo a Ernest Jones, sem contar como estava passando os soldados de sua família. Quando vinham de licença para casa, posavam de uniforme para fotografias da família, bem arrumados e sorridentes. Bom, vamos parar aqui, na página 360, beleza? E aí, a gente termina na semana que vem essa parte. Eu fico lendo e pensando, não sei se vocês tiveram... Alguém aqui teve algum parente que participou da Primeira Guerra Mundial? Não? Meu bisavô participou, lutando no exército. Como ele morreu com 96 anos, e eu tinha 15, então eu ficava sabendo das histórias, né? Minha família, parte de pai, eles não são brasileiros, e aí ele veio por causa, depois que fugiu da guerra. Ele teve que lutar, e aí era muito perturbador, e aí ele pegou, né, a mãe dele com os irmãos, e aí eles fugiram de lá aqui para o Brasil. Gabi, ele ficou muito tempo na França depois da guerra, mas ele nasceu num país bem pequenininho, que se chama Lituânia. No começo, eu acho que era como Áustria-Hungria, e aí dividiu, teve uma série de coisas lá, e aí hoje em dia se chama Lituânia. Ele sempre falava de lá, que eram umas ruazinhas assim, cheias de árvore, aí ele falava, e ficava tudo branquinho, cheio de neve e tal. E aí ele contava bastante de Paris, que aí ele saiu de lá da Lituânia, foi para Paris, e de lá ele veio. E ele contava a história assim, que eles fugiram de lá e eles entraram num navio escondidos. Então, eles ficavam dias escondidos em barril, e várias coisas, assim. Aí ele veio, chegou com alguns irmãos, mas depois se perderam. E aí tinha duas irmãs dele que nunca mais ele encontrou, nunca mais teve contato. Porque é aquilo, né? Você vai descendo nos países, alguns conseguem voltar, outros não, então ele nem sabia onde as irmãs dele tinham ficado. E a minha bisavó veio da Itália. Então só que a minha bisavó não lutou. Eu não sei como é que foi o pai dela e a mãe dela. Se o pai teve que ir para a guerra, ela não sabia dizer, porque ela era um pouco mais velha do que ele, né? Ela era um pouco mais nova do que ele, então ela não tinha recordação, assim, dessa época, mas ele tinha bastante, né? Ele sempre contava como é que foi a guerra mesmo, como é que eram as batalhas lá, se é que se chama assim, né? Como ele odiava aquilo. Ele bem... Agora, lendo, né, sobre a guerra, tudo é bem interessante pensar que alguém, tipo, que eu conheci, né, fez parte, assim, da minha vida durante 15 anos, lutou e estava nessa mesma época, se vê, assim, as coisas é bem pesado. Enfim, só a título de curiosidade, né, gente? Um beijo, até semana que vem, fiquem bem. Obrigada pela presença de vocês.